Olá pessoal do canal Leites e Derivados, sejam bem-vindos. Estamos aqui novamente na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica de Garanhuns, com a professora Daniela Moreira. Ela é professora de Administração e Planejamento Rural. E hoje nós vamos falar um pouco sobre escrituração zootécnica. Nós não, ela. Bom dia, George, é um prazer recebê-la aqui. Bem, a escrituração zootécnica é a área na fazenda que a gente tem que anotar, controlar, acompanhar as informações que o sistema produtivo tem. Então, para ganhar dinheiro, esse é um aspecto fundamental e para melhorar a eficiência do uso dos recursos. Um dos principais numa fazenda de leite é o controle leiteiro. Para o controle leiteiro, a gente tem que criar uma rotina de uma vez por mês, no mínimo, levantar o volume produzido por cada animal. Então, a gente tem que ter uma fichinha com o nome do animal, quanto de leite ele está tirando. Então eu tenho que pegar esse leite, tirar o leite, pesar o leite. Então é fundamental que um produtor tenha uma balança para medir quanto que cada vaca está dando de leite, porque o animal ele tem um ciclo produtivo, tem períodos que ele produz mais e menos, isso todo mundo sabe. Mas o grande erro, um erro muito comum, é que o produtor dá a mesma ração, o mesmo volume de alimento em todo o período. Então, quando a vaca está produzindo muito, ela requer uma nutrição em maior quantidade, mais qualificada. Então, quando eu dou a mesma ração, eu não estou usando esse alimento da maneira mais eficiente. Só que quando que eu vou tirar ou colocar? Eu preciso de outras informações. O peso do animal, então pesar uma vaca ter uma balança na propriedade é muito caro, mas existem fitas de pesagem que simplificam. Então, vamos imaginar que eu vou começar um controle leiteiro na minha fazenda. Eu vou estabelecer que toda primeira sexta-feira do mês eu vou tirar um horário para fazer isso. É bem importante essa rotina, colocar no calendário a disciplina de toda primeira sexta-feira fazer. Então, eu vou pesar os animais, pesar o leite dele. E antes disso, ou desde já, eu tenho que começar a anotar também as datas de parição, prenhez, cio dos animais, para ver se esse indicador reprodutivo está funcionando bem. Com esses dados em mãos, eu posso, de preferência, realizar uma dieta, né? Porque se o animal ele é magro, ele é pequeno e está no final da lactação, ele merece comer menos porque ele não precisa de tanto alimento, senão ele acaba engordando demais e não produzindo. Então, essas fases são fundamentais para organizar os lotes de produção. Então, eu pego um lote 1, um lote 2 e um lote 3. Eu coloco no 1 as vacas que produzem mais. Então, eu separo para essas um volume maior de produção. Isso costuma gerar um ganho financeiro muito grande. Porque quando eu coloco a mesma ração, independente da fase, e para todos os animais, eu pego uma vaca que às vezes é muito grande, tá no final da lactação, tá cheia de energia, ela vai lá e empurra aquela que tá recém-parida, tá com pico de produção, e ela come a comida daquela e a outra fica com fome porque ela tá canalizando energia para a produção e para o bezerro. Então, se a gente separa esses animais, a gente é mais eficiente no uso da alimentação. Só que para isso, precisamos da escrituração. Então, o controle leiteiro é fundamental. Precisamos de uma rotina também de vacinações. Então, é sempre bom ter um calendário com essa rotina sanitária, a épocas e outras medicações que são rotineiras para o rebanho. Então, eu tenho que criar a cada 2 meses, 3 meses, de acordo com a recomendação veterinária, entra o seu conhecimento. E se você pensa em expandir sua produção, você já tem que pensar também no volume de dados que você vai ter que controlar. Mais importante do que ter mais animais é eu ter menos animais com mais produção, porque eu vou conseguir designar melhor alimentação, um melhor volumoso para animais de alta produção, se eu fizer uma dieta bem feita. Se eu tenho muito animal e eu não controlo nada, a tendência é que eu tenha muito trabalho e que eu tenha uma rentabilidade muito baixa. Nessa parte da escrituração, acho que funciona mais ou menos como funciona no laticínio os programas de autocontrole, né? Então ele vai ter mais ou menos a
a mesma ideia, que é você ter as atividades diárias, você ter aquela informação, né, que no laticínio nós vamos chamar de dados auditáveis. Então você ter a anotação, você ter algum resultado, alguém que possa olhar, alguém da fazenda, né, que possa olhar e entender. Então a gente bate muito na tecla da questão do acompanhamento técnico nas fazendas, que o pessoal não tem porque é caro, etc. Então se às vezes você tem um veterinário, um técnico, um zootecnista indo ali na fazenda uma vez por mês, que você vai pagar meio salário mínimo, por exemplo, o que ele vai conseguir observar se você anota e tomar de decisão vai fazer você ganhar 2, 5, 10 vezes mais, quem sabe, em uma coisa que você estava perdendo dinheiro. Então esse investimento ele compensa muito para levar essa parte técnica, porque a partir do momento que você vai ter essa escrituração, você vai conseguir fazer uma ação corretiva, identificar as falhas se realmente aquela anotação é real, né? Então você consegue ter uma ação corretiva justamente para melhorar essa questão do rendimento por animal, né? Exatamente, a gente tem isso na prática. Eu acompanho algumas fazendas no meu grupo de pesquisa e tem um dos produtores que ele começou no acompanhamento, ele tinha 100 litros de leite, hoje ele produz 580 litros e a nossa meta para o ano que vem é que ele venha produzir 1.000 litros. Ele só tem 20 hectares, é numa região muito seca, mas ele é uma pessoa muito aberta a mudanças. Nós temos outros produtores nas mesmas condições que não mudaram em nada, porque não estão muito abertos a isso. Já existiu momentos em que ele pediu para a gente calcular a ração, então os meninos da zootecnia fazem o cálculo de ração e a gente conseguiu baixar o custo dele em R$3.000. Então, uma visita técnica, ele conseguiria pagar o técnico e sobraria muito recurso. Esses animais estariam mais bem cuidados, porque eles estariam sendo alimentados de uma maneira mais inteligente e todo o sistema sai ganhando. Então, infelizmente, o produtor realmente às vezes não percebe, não consegue enxergar esse ganho, mas ele é muito nítido. Tanto no manejo, na sanidade, mas principalmente na parte do uso do alimento. A gente consegue fazer grandes mudanças. O que eu sugiro, o produtor que está muito receoso, é uma combinação de ganho de divisão de ganhos para começar. Então, assim, se funcionar bem, você vai ganhar 50% do ganho. Nesse caso, o produtor que ganhou R$3.000, se ele não quisesse assumir riscos, ele podia combinar, olha, se eu conseguir baixar meu custo, eu te dou metade do que eu baixar. Então, o zootecnista ganharia 1.500 e o produtor teria um ganho de 1.500. Como isso é rotineiro, há um processo de aprendizagem também. Só que o zootecnista e o veterinário, eles precisam do produtor. Porque se o produtor não anota, se o produtor não faz o controle, fica muito difícil o profissional dar uma contribuição efetiva com a mudança. Também funciona assim no laticínio. A gente precisa de alguém, mesmo quando é como responsável técnico, que quando você não é contratado e está lá cumprindo a sua carga horária completa no laticínio, que você chegue e você precisa dos dados e você consegue identificar os erros, sugere a correção, mas não está lá no dia a dia para conseguir corrigir. E aí a gente tem muito essa dificuldade no dia a dia. Então eu sei que na fazenda não vai ser diferente. E a gente reclama muito da mão de obra, a mão de obra não trabalha direito, mas a gente tem, o produtor, ele tem que ser o exemplo. Então ele tem que começar esse processo para que ele consiga ensinar o funcionário a colaborar com isso. A gente tem muito isso, que os donos, alguns são muito resistentes e aí fica difícil você fazer um trabalho, né? Mas quando a pessoa é um pouco mais aberta para essas mudanças, você vê que o trabalho consegue fluir. Então a gente tem muito de um dono de laticínio dizer, não, isso aqui não tem jeito, não tem como fazer. E você chega em outro laticínio que o dono diz, não, eu quero assim e o pessoal consegue fazer. Então se consegue fazer num canto e não consegue fazer no outro, então o problema não é necessariamente a mão de obra, é quem está mandando na mão de obra e botar o pé e dizer, não, eu tenho certeza que isso dá certo e eu vou conseguir. Então, é um trabalho muito grande, mudar a mentalidade do produtor, do dono de laticínio. A gente também tem nossas limitações e mudanças, mas esse é o ponto-chave, né? Porque para você conseguir não ter nenhuma anotação e conseguir que aquela pessoa anote, para ele ver um resultado que geralmente não é a curto prazo, só se for uma coisa muito gritante, que na maioria das vezes no dia a dia o pessoal já sabe corrigir aquilo, quando é muito gritante, você vai conseguir um resultado a médio e longo prazo. E aí, para a pessoa dizer, não, essa pessoa vem de fora, eu estou aqui há 50 anos na minha fazenda,
vem esse menininho novinho aqui dizer como é que eu vou fazer as coisas? Não vou. Então é mais ou menos isso no dia a dia que a gente encontra. Eu sei que é né? meio clichê, mas não dá para melhorar fazendo exatamente igual. Ou a gente muda a forma de fazer, ou os resultados não vão aparecer. E essa mudança nem sempre é confortável, a gente precisa ter disciplina. E o produtor, embora ele tenha muitas dificuldades, falta assistência técnica, a seca é muito complicada, ele não pode se amparar nesse problema, porque a concorrência é mundial. Então, eu falo muito, na Europa a gente tem o problema da neve, os produtores têm que lidar com uma restrição muito grande e eles aprenderam a lidar com isso. E a gente tem que aprender a lidar com nossas restrições, sendo mais e mais profissional, anotando, controlando, porque sem isso os nossos sistemas não vão ser competitivos e muita gente vai sair da atividade. Então, pessoal, anotar sempre, qualquer coisa, procura a universidade. A universidade é um campo aberto, é pública e tem esse espaço, esse trabalho também de extensão e esse trabalho já é feito, mas se tem, não tenho condições de pagar um técnico particular, vai lá na universidade mais próxima que tem algum curso de veterinária, de agronomia, zootecnia, estagiário e tenta através da faculdade também alguma coisa para assistência. Então ter essa consciência de mudança, né, de que é preciso mudar e correr atrás, porque tem as soluções, mesmo que você não tenha condições, mas tem ONGs que fazem esse trabalho também, Senar e por aí vai. Então nós agradecemos a professora, estaremos aqui em mais vídeos em breve, vamos fazer outros, quem sabe a campo também, né? A gente pode ir a campo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhem o vídeo, divulguem e até o próximo vídeo. Obrigado, professora.